Olá pessoal, nós estamos começando mais uma aula do nosso Catecismo da Igreja Católica, aula de número 11, e hoje nós falaremos um pouquinho a respeito da criação do ser humano. Nós já vimos nas aulas anteriores que Deus cria o céu e a terra, as coisas visíveis e também as invisíveis, e além disso, quando nós falamos que Deus cria um mundo visível, nós estamos incluindo aí aquele que é a obra-prima da sua criação, que é o homem e a mulher. O homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que Deus criou para nós foi para que o ser humano pudesse então usufruir. Deus criou tudo o que nós vemos para o nosso bem. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse tema, nós vamos começar o nosso encontro de hoje rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos, no início do nosso encontro de hoje, entregar esta aula a Jesus, nosso Senhor, para que Ele possa, de fato, conduzir tudo aquilo que for falado, que o Senhor Jesus Ele possa derramar sobre nós a força do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa esclarecer a cada um de nós os mistérios do Senhor, aquilo que Ele tem escondido para nós e quer nos revelar, que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, abra a nossa mente, que o Espírito Santo conduza o nosso encontro de hoje e que o Espírito Santo repouse sobre você, você que está agora acompanhando esta aula, que o Espírito Santo repouse sobre a sua vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu falei para vocês, hoje nós iremos conversar um pouquinho, meditar, refletir sobre os parágrafos 355 ao 384, de 355 a 384. Nesses parágrafos, nós vamos meditar um pouquinho a respeito do homem, como eu já estava dizendo no começo do nosso encontro aqui, do nosso vídeo de hoje. Nós veremos a dignidade que o ser humano tem por ser criado à imagem e semelhança de Deus. Além de nós, ninguém mais, nenhuma outra criatura foi criada à imagem de Deus. É claro que todas as criaturas refletem, de certa forma, a bondade, a beleza de Deus, mas apenas o ser humano é criado à imagem e semelhança desse Deus. Por isso, convido você já a pegar o seu catecismo da igreja e nós vamos começar a nossa leitura aqui com o parágrafo 355, tá bom? Pegue aí o seu catecismo, parágrafo 355, tá bom? O título desse parágrafo aqui é O Homem. E é claro que quando a gente fala o homem, não é apenas o homem, o masculino, ok? Mas também a mulher, tá certo? Significa a humanidade aqui, tá bom? Então vamos ler aqui o nosso parágrafo 355. Diz assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Então, agora nós vamos para o 356, em que ele vai tratar exatamente dessa questão de que nós somos a imagem de Deus. Vamos lá? De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis por si mesma. Só ele é chamado a compartilhar, pelo conhecimento e pelo amor, a vida de Deus. Foi para este fim que o homem foi criado, e aí reside a razão fundamental de sua dignidade. Então, alguns pontos aqui que nós podemos frisar, né? O primeiro ponto é que
Apenas o ser humano é capaz de conhecer e de amar o seu Criador com liberdade. As outras criaturas, elas não têm essa capacidade que nós, seres humanos, temos, exatamente porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser recebeu esta capacidade. Só nós podemos compreender este mundo, só nós podemos nos situar neste mundo, no tempo, no espaço, e mais ninguém. Nenhum outro ser, o cavalo não pode, a zebra não pode, o macaco não pode, mas nós podemos, nós compreendemos a criação. E Deus entregou para nós esta capacidade, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Também o catecismo fala o seguinte, que o homem foi criado por Deus para participar, para compartilhar da vida de Deus. Nós fomos chamados a participar da vida bem-aventurada de Deus. Só nós podemos amar a Deus, os outros animais não podem, só nós podemos participar da santidade de Deus, da bondade de Deus, só nós podemos falar com esse Deus, só nós podemos entrar em íntima comunhão com Ele, e mais ninguém. Por isso nós somos realmente privilegiados. E o catecismo continua dizendo o seguinte aqui, ainda nesta citação do catecismo, diz assim: que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? O amor inestimável pelo qual enxergastes em vós mesmo vossa criatura e vos apaixonastes por ela, pois foi por amor que a criastes, foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar vosso bem eterno. Certo? Então essa passagem aqui é de Santa Catarina de Sena, é uma citação de Santa Catarina em que ela pergunta para Deus, mas o que vos fez amar tanto e dar tanta dignidade a este ser que é o homem? Né? E aí a única resposta que ela pode encontrar é que é o amor de Deus, que apenas o amor de Deus é capaz de explicar tudo isso. Apenas o amor de Deus é responsável por ter dado a nós, seres humanos, tamanha dignidade. Tá bom? Nós ainda vamos ler agora o parágrafo 357 na sequência, que diz assim: por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas, e é chamado por graça a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Então nós recebemos a dignidade de pessoas, nós não somos uma coisa, nós somos alguém. Cada ser humano, inclusive, tem a sua individualidade, a sua particularidade. Deus também ele dá essa capacidade a nós de sermos pessoas individuais, certo? Deus não criou um amontoado de coisas, não. Deus criou pessoas individuais que têm a sua própria história, que têm a sua própria vida, que têm uma família, que têm a capacidade de fazer as suas próprias opções. E essa pessoa também que tem lá as suas fraquezas, não é? Como você e eu temos as nossas fraquezas. Então Deus ele cria seres humanos de modo particular. Nós somos pessoas. Ele continua no 358. Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e oferecer-lhe toda a criação. Olha que coisa bonita, né? Deus criou tudo para o homem. Eu sempre digo, eu faço essa comparação, né? Que Deus primeiro criou todo o cenário. Primeiro ele preparou o cenário, depois ele falou, agora sim, nós vamos fazer aquele que será a nossa imagem e semelhança. O meu filho, eu vou criar o meu filho amado. E ele nos criou. Cada um de nós somos filhos amados de Deus. Ele criou o ser humano por amor. Você que está assistindo esse vídeo agora é um filho amado por Deus. Você é um filho querido. Deus te criou a sua imagem e semelhança, dignidade que nenhum outro ser tem. E continua o catecismo. Quem é, pois, o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? É o homem,
grande e admirável figura viva, mais precioso aos olhos de Deus do que a criação inteira. É o homem. É para ele que existem o céu e a terra, e o mar e a totalidade da criação. E é a salvação dele que Deus atribuiu tanta importância que nem sequer poupou seu Filho único em seu favor. Pois Deus não cessou de tudo empreender para fazer o homem subir até ele e fazê-lo sentar-se à sua direita. Bonito, não é? Essa citação aqui é de São João Crisóstomo, um grande santo da igreja também. Ele fala: quem é o ser que vai vir à existência cercado de tal consideração? Deus preparou o mundo, Deus preparou tudo, porque, segundo ele, a totalidade da criação não corresponde à dignidade do ser humano, não chega à dignidade que o homem tem. A criação inteira, você pode somar o mar, a terra, as estrelas, o sol, a lua, o universo inteiro, que nenhum desses seres terá a dignidade que o ser humano tem. Porque tudo que Deus fez foi para o homem, foi para nós. Deus fez tudo por amor a nós, Deus preparou tudo por amor a nós e nos entregou tudo isso. E mais do que isso, depois que o homem caiu, que o homem pecou, Deus ainda envia o seu Filho bem-amado, o seu Filho unigênito, Jesus, o próprio Deus que se faz homem no meio de nós, por amor a nós, porque esse era o plano dele desde toda a eternidade. Ele vem para nos salvar. Como ele mesmo disse, eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude, em vida em abundância. O Senhor veio para nos salvar. Olha só como Deus nos ama. Eis aí a grande prova que Deus nos deu do seu amor. Ele mesmo veio para nos salvar. Depois o catecismo vai falar o seguinte, ele diz que nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós formamos uma unidade, ou seja, de um só homem, Deus fez todos. Então Deus foi lá e modelou o ser humano, a sua imagem e semelhança, soprou em sua narina o sopro de vida e aquele primeiro homem passou a existir. A partir de Adão, todos nós depois fomos gerados. Então, nós todos estamos unidos a uma essência, a uma criatura, certo? Nós sabemos, é claro, que Jesus é o verdadeiro e novo Adão, mas ao criar a raça humana, de um só homem, Deus cria todos os seres humanos. Então nós estamos conectados uns aos outros. Nós somos da mesma fonte, nós temos a mesma essência. Por isso que Jesus vai falar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque o teu próximo é você também. O teu próximo é você. A pessoa que você está vendo agora aí do teu lado, a mais próxima de você, ela tem sentimentos como você tem, ela tem sonhos, tem projetos, ela tem dores, sofrimentos, medos, assim como você também tem. Todo ser humano tem dignidade. Nós somos um, todos nós, no mundo inteiro, bilhões de pessoas hoje no mundo, 7 bilhões de pessoas, todos nós somos um só. Todos nós somos um só coração. E nós devemos ser um só coração e uma só alma. Nós viemos da mesma essência divina. Deus criou todos os seres humanos. Cada um de nós foi escolhido por Deus desde toda a eternidade. Cada um de nós foi querido por Deus desde toda a eternidade. E hoje nós estamos aqui. Eu estou aqui porque Deus me desejou, Deus sonhou comigo desde toda a eternidade. No momento certo, Ele me mandou neste mundo. Deus também sonhou com você. E no momento certo, Ele te colocou neste mundo. Por isso que você está vivo, você só está vivo. E eu só estou vivo porque Deus assim o quis. Porque Deus quis que nós estivéssemos vivos nesta terra. Deus é que nos mantém vivos. Como a palavra de Deus vai nos dizer, se Ele tira a nossa respiração, nós morremos imediatamente. Se nós estamos vivos, é porque Deus assim o quer, Deus assim deseja. Você é importante, você é precioso aos olhos de Deus. Por isso, nós podemos nos chamar de irmãos. Eu sou teu irmão, você é meu irmão. Essas pessoas que seguem outra religião, budismo, por exemplo, também, e tantas outras, não é porque elas são de outra religião que nós não podemos chamá-las de irmãos.
certo? Porque nós somos todos filhos amados por Deus. Deus criou todo ser humano. Não há um ser humano nesta terra que não seja querido por Deus, que Deus não tenha quisto esta pessoa, desejado que essa pessoa viesse ao mundo. Foi Deus quem colocou essa pessoa no mundo por amor. Então todos nós somos irmãos, independente da nossa religião. Nós somos todos irmãos, sim. E o que dizer então de nós que somos cristãos? Nós somos irmãos em Cristo, né? O sangue de Cristo nos uniu, o amor de Cristo nos uniu, nos diz a liturgia. Continuando, outro aspecto que o catecismo aborda a respeito do ser humano é a questão de que o ser humano ele é a união entre o mundo material e o mundo espiritual. Nós somos uno de alma e de corpo. Lembra quando Deus vai criar o ser humano, que eu acabei de falar? Ele pegou o barro, modelou o ser humano à sua imagem e semelhança e depois deu um sopro de vida. Aqui está exatamente o que significa ser um ser humano. Ser homem, ser mulher significa que Deus ele pega a matéria, é o mundo material, o mundo criado, o mundo visível, e depois ele enche aquela matéria com o mundo espiritual, ele enche do espírito. Então o ser humano, como eu já falei na aula anterior, ele é a união entre alma e corpo, entre o espiritual e o material. Como eu já falei, diferentemente dos anjos, que são apenas espírito, nós somos corpo e espírito, corpo e alma. As duas realidades formam uma única natureza e a natureza é a humana. Vamos ler agora a citação do parágrafo 364. Tem aí uma citaçãozinha que onde tem as letras menores, isso a gente chama de citação, né? Vou ler para você. Unidade de corpo e de alma, o homem, por sua própria condição corporal, sintetiza em si os elementos do mundo material, que nele assim atinge a sua plenitude e apresenta livremente ao Criador uma voz de louvor. Não é, portanto, lícito ao homem desprezar a vida corporal. Ao contrário, deve estimar e honrar seu corpo, porque criado por Deus e destinado à ressurreição no último dia. Tá? Então aqui o catecismo vai ressaltar também a importância de nós darmos dignidade ao nosso corpo. Tudo o que Deus criou é bom, o nosso corpo é bom, a matéria é boa. Deus fez por amor. Nós fomos modelados pelas mãos de Deus. O nosso corpo, olha a perfeição do nosso corpo. A gente sempre fala isso, né? Como é que o nosso corpo é tão perfeito? Deus criou um ser perfeito, ordenado. Então, há uma dignidade não só no nosso espírito, na nossa alma, mas também no nosso corpo. Ambos foram criados por Deus. Então nós temos que dar dignidade, nós temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, porque isso também é agradável aos olhos de Deus. Deus também quer que nós cuidemos do nosso corpo, tanto do espírito quanto do corpo. Nós temos que alimentar o corpo, mas também temos que alimentar o espírito e vice-versa. Tá bom? Nós temos duas realidades que formam uma natureza, então é preciso que nós estejamos atentos aos dois aspectos da nossa condição humana, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos para o 369, vamos ler 369 e 370. Agora o catecismo vai abordar a igualdade e a diferença que o homem e a mulher têm um do outro. Então o título é Igualdade e Diferença Queridas por Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, diz a palavra de Deus. Homem e mulher ele os criou. Nós somos da mesma essência, mas nós temos aí uma diferença que diz respeito à masculinidade e à feminilidade. Então, nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. Aliás, né, sempre bom ressaltar que nós temos apenas dois gêneros possíveis, não é? Nós temos homem e mulher. Não há nada além disso, ok? Então vamos lá, continuando, lendo o parágrafo 369. O homem e a mulher são criados, isto é, são queridos por Deus. Por um lado, em perfeita igualdade como pessoas humanas, e por outro, em seu ser respectivo de homem e de mulher.
Ser homem, ser mulher é uma realidade boa e querida por Deus. O homem e a mulher têm uma dignidade inadmissível que lhes vem diretamente de Deus, seu Criador. Então, assim, nós somos da mesma dignidade. Homem e mulher têm a mesma dignidade. Nós somos criados por Deus, os dois. O homem e a mulher são criados em idêntica dignidade, à imagem de Deus. Em seu ser homem e seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. O aspecto, as características femininas e as características masculinas, elas refletem a bondade de Deus. Então a gente sabe muito bem que o homem ele tem um modo de se comportar que é diferente da mulher. Nós temos uma forma de pensar que é diferente da mulher. Né? Se você é mulher, você tem uma forma completamente diferente de pensar de um homem, certo? É claro que muitas vezes nós encontramos algumas semelhanças aí da maneira de pensar, mas querendo ou não, nós temos jeitos diferentes, nós temos gostos diferentes. Isso é o que nos faz diferentes, né? Homem e mulher. Mas é bonito porque as nossas características elas são um reflexo daquilo que Deus também é. Nós refletimos em nossa masculinidade, a nossa feminilidade, aquilo que Deus é. O catecismo também vai dizer o seguinte, que embora nós sejamos um reflexo de Deus, Deus ele não é nem homem nem mulher. Ele está infinitamente acima de tudo isso. Deus ele não tem gênero, tá certo? Tanto que a palavra de Deus muitas vezes mostra Deus como homem, com características masculinas, e mostra Deus com características femininas, como uma mãe que cuida dos seus filhos, mas muitas vezes mostra também Deus com características masculinas. Então, mas na verdade Deus não tem gênero, tá certo? E diz assim o catecismo no parágrafo 370. Deus não é de modo algum a imagem do homem. Não é nem homem nem mulher. Deus é puro espírito, não havendo nele lugar para a diferença dos sexos. Mas as perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe e as de um pai e esposo. Depois o catecismo fala que homem e mulher foram criados um para o outro. Lembra quando Deus fala assim? Não é bom que o homem fique só. Lá no paraíso, não é bom que o homem fique só. Vou lhe dar uma companheira, uma ajuda. Né? E quem era? Era a mulher. Então, Deus nos criou um para o outro. O catecismo diz que, embora nós não sejamos incompletos, ou seja, o homem ele já é completo, a mulher é completa, tá certo? Embora ele não nos tenha feito incompletos, ele nos deu a possibilidade de nós nos ajudarmos um ao outro. Nós somos complementares. O masculino e o feminino se complementam. Tem características na mulher que não tem no homem, tem características no homem que não tem na mulher. Então nós vamos nos complementando, nós vamos fazendo um intercâmbio. Né? Não é como uma pessoa que aprender, por exemplo, um outro idioma. Eu sei português, a outra sabe inglês. Então ela me ensina inglês, eu ensino português para ela. E a gente fica se ajudando. Na verdade, o homem e a mulher, eles vivem dessa maneira. Um vai complementando o outro. A mulher ela tem aquela sensibilidade muito maior, e infinitamente maior do que do homem. A mulher tem uma sensibilidade, uma percepção das coisas. O homem já não tem muitas vezes tanta sensibilidade assim, mas o homem tem também as suas características, né, de ser mais objetivo muitas vezes com as coisas. As mulheres às vezes nem tanto, então nós vamos fazendo um intercâmbio das nossas qualidades, da nossa maneira de ser, e é isso que dá a beleza da criação, a beleza da nossa complementaridade. É tão bonito isso, é uma coisa que a gente não pode perder. Né? Primeiro, nós temos que admitir isso. É uma realidade. Hoje a gente sabe que existe um movimento no mundo todo, um movimento feminista, que ele tenta muitas vezes igualar o homem à mulher e dizer que tudo que um homem faz a mulher pode fazer também, tudo que a mulher faz o homem pode fazer, mas quando esse movimento vai avançando nesta direção, nós vamos percebendo que as coisas vão se misturando e, às vezes, e eles tentam muitas vezes abolir à força as nossas diferenças.
Mas nós temos diferenças. Aqui eu não estou falando de diferença salarial, como o pessoal sempre fala, mas não é disso que se trata. Nós estamos falando aqui a respeito das nossas diferenças como homem e mulher. Isso é um fato. A gente sabe aí que no nosso país teve uma polêmica com... É uma bobagem, inclusive, sobre o usar azul, usar rosa. Achei uma bobagem essa discussão, na realidade, porque, querendo ou não, pessoal, você sabe muito bem que nós temos diferenças, né? Nós sabemos que normalmente, naturalmente, na nossa cultura brasileira, sempre os meninos vestiram azul, gostaram de coisas azuis, e as meninas de rosa, mas isso é uma coisa tão óbvia e que agora a gente está precisando desenhar para as pessoas entenderem, como se isso nunca tivesse sido cultural, não é? Então as pessoas fazem às vezes uma tempestade em copo d'água com uma bobagem, sabe? E a gente como cristão às vezes a gente acaba entrando nessa discussão e não vou nem falar disso porque senão eu vou criar atrito. Uma coisa tão boba, não é verdade? Então, nós temos diferenças, nós somos complementares. Qual o problema nisso? Nada, ao contrário, é uma beleza. Porque a mulher pode ajudar o homem naquilo que ele é fraco. E o homem pode ajudar a mulher naquilo que ela é fraca. Porque nós temos nossas fraquezas e nós podemos nos ajudar. Isso é tão bom, isso é tão maravilhoso. O homem, né, que gosta de cuidar ali, né, de prover as coisas. A mulher com a sua, com o seu carinho, com o seu amor, com a sua ternura, né? Nós somos complementares. Enfim, é isso. Continuando. Também o catecismo fala que Deus, então, ele institui o matrimônio. Ele faz com que o homem e a mulher se unam para formar uma só carne. E essa união vai gerar outras vidas. Cá entre nós, não existe, acho que coisa mais bonita que Deus podia ter nos dado. Além do livre-arbítrio, que é a maior graça que Deus nos deu, eu acho que poder transmitir a vida é a maior graça que Deus nos deu. É talvez a segunda maior graça que Deus nos deu. Né? Você poder gerar um outro ser humano. Você, inclusive, gerar um ser humano à sua imagem também. À sua semelhança. Quantos filhos e filhas são a cara dos seus pais? Deus deu esta possibilidade também para que você e eu pudéssemos sentir isso. O que significa você olhar para o teu filho e ver ali a tua imagem. Ver o teu jeito. Não é? Então Deus ele deu isso pra gente. E inclusive quem é pai, quem é mãe, sabe que é um sentimento inexplicável, é um sentimento de um amor que ele supera a inteligência, ele supera a razão. É como a fé, né? A fé que supera a nossa inteligência. Esse amor paterno e materno, ele supera a nossa capacidade de pensar, de entender as coisas, porque você faz qualquer coisa pelo teu filho, pela tua filha. Deus deu essa possibilidade de nós sermos cooperadores na obra da criação. Nós damos continuidade. Ele olha para o homem e para a mulher e diz: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Ele fala: olha, a minha função foi criar vocês dois primeiro. Agora vocês encham a terra, agora vocês se multipliquem. E é claro que quando o homem e uma mulher se unem, né, numa relação sexual dentro do matrimônio, e daquela união vai nascer um ser. Quando aquele espermatozoide encontra o óvulo e é fecundado, e então vai começar uma vida, o próprio Deus, isso o próprio catecismo diz depois lá na frente, que o próprio Deus ele entra com o Espírito. Então nós participamos dando a parte humana, a parte carnal, material, e Deus ele participa colocando a gente ali, a nosso espírito. Então é um trabalho conjunto entre Deus e o homem. E ali desse trabalho conjunto entre o ser humano e Deus, surge então a vida, uma nova vida. Assim como eu surgi, assim como eu fui colocado por Deus neste mundo, você também, com a colaboração dos nossos pais. Nós somos fruto dessa união. E veja bem, homem com homem não tem como gerar essa vida. Mulher com mulher não tem como gerar essa vida. Certo? Então isso essa capacidade de transmissão, de cooperação na obra da criação, só é possível por meio
de um homem e de uma mulher. Não tem jeito, não tem como escapar, não tem como forçar a barra, tá certo? E isso mostra, a partir daí nós percebemos que Deus ele quer que um homem e uma mulher se unam, e não outras coisas que nós conhecemos por aí, tá certo? Depois, Deus ele deu também ao ser humano a capacidade e lógico, foi uma ordem de Deus, de submeter a terra, né? Ou seja, de cuidar deste mundo que Deus nos deu. Deus ele nos entregou esse mundo e falou, agora vocês podem dar o nome aos animais, né? Vocês podem cuidar desta terra, porque eu dou tudo a vocês. Foi o que Deus fez, lembra lá no Gênesis? Eis que vos dou tudo, vos dou toda a erva, vos dou tudo que tem neste mundo para que vocês possam cuidar, cultivar. Tá certo? Então, nós seres humanos temos esta obrigação, pois é uma ordem dada por Deus, de cuidar da natureza também. Tá certo? Então, nós podemos explorar a natureza no sentido de que ela vai nos servir. A natureza foi dada ao homem para servi-lo. Certo? E é daí que nós criamos tantas outras coisas, não é? Tantas coisas nós criamos a partir do que Deus nos deu, porque o homem não pode criar as coisas do nada. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que explorar a natureza. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que cuidar deste mundo criado por Deus, que é tão bom e que tanto nos serve, que tanto nos ajuda, que nós tenhamos um carinho especial com o mundo criado por Deus. Vamos lá, continuando aqui. Aí o catecismo vai falar que o homem estava lá no paraíso e como era esta relação do homem com Deus lá no paraíso. Por isso, vamos pegar o parágrafo 374 do catecismo, que diz assim, ó: o primeiro homem não só foi criado bom, mas também foi constituído em uma amizade com seu Criador, e em tal harmonia consigo mesmo e com a criação que o rodeava, que só serão superadas pela glória da nova criação em Cristo. Olha só, nós somos criados bons. O primeiro homem foi criado bom. Ele foi constituído numa amizade perfeita com Deus. Ele estava numa harmonia perfeita consigo mesmo, ou seja, o homem não tinha conflitos interiores. E também ele tinha uma total harmonia com o mundo criado, com toda a criação. Amizade com Deus, harmonia consigo mesmo, harmonia com a criação. Ou seja, o homem vivia no estado de harmonia e santidade, que infelizmente depois foi perdido por causa do pecado. E aí nós temos todos os transtornos como consequência deste ato do homem ao abandonar uma ordem de Deus, ao desobedecer uma ordem de Deus, né? Continuando aí no 375. Interpretando de maneira autêntica o simbolismo da linguagem bíblica à luz do Novo Testamento e da tradição, a Igreja ensina que nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Esta graça da santidade original era uma participação da vida divina. Então, o homem, ele tinha, por causa dessa santidade original, ele tinha uma vida infinita, certo? O homem não morreria. Deus o criou numa vida plena, numa vida que não tinha fim. Entretanto, por causa do pecado, entrou a morte no mundo, certo? Se hoje nós morremos, é exatamente por causa do pecado do homem. Continuando no 376. Pela irradiação desta graça, dessa santidade original, todas as dimensões da vida do homem eram fortalecidas. Enquanto permanecesse na intimidade divina, o homem não devia nem morrer nem sofrer. A harmonia interior da pessoa humana, a harmonia entre o homem e a mulher e, finalmente, a harmonia entre o primeiro casal e toda a criação constituíam o estado denominado justiça original. Viu? Então o catecismo fala, o homem não devia morrer, nem sofrer. Nós nem morreríamos, nem sofreríamos. Mas por causa, né, da desobediência, hoje nós temos sofrimentos, hoje nós morremos. Mas é claro que depois que Jesus veio, ele transformou esta morte corporal em vida eterna. Então, quando nós morremos, a nossa alma se separa do nosso corpo, nosso espírito ele é eterno, nosso corpo por enquanto não é, mas no último dia, na ressurreição, quando Jesus voltar uma segunda vez, naquele dia final,
nosso corpo também ressuscitará e nós receberemos um corpo glorioso e imortal. Este corpo se unirá à nossa alma imortal e nós teremos as duas naturezas agora plenamente unidas e restauradas de uma maneira imortal. Aí no 377 ele diz: o domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem desde o início realizava-se antes de tudo no próprio homem como domínio de si mesmo. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à autoafirmação contra os imperativos da razão. Ou seja, o homem ele dominava a si mesmo. Ele dominava a criação, ele dominava os seus próprios sentidos, ele dominava tudo. Mas, novamente lembrando, por causa do pecado, infelizmente, a gente perdeu isso. Mas Deus já nos devolveu e nós temos a possibilidade de nós resgatarmos essa santidade original. Por fim, para encerrar, o catecismo ele fala a respeito do trabalho. Portanto, o trabalho que nós praticamos, ele é a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Então, o trabalho do homem, todo o nosso trabalho é uma colaboração, né? Nós estamos, na verdade, trabalhando junto com Deus, né? Para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo seja aprimorado, para que o homem tenha mais conforto, mais dignidade. Então, o nosso trabalho é sim uma bênção de Deus. Tá bom? É isso então, nós encerramos aqui o nosso encontro de hoje. Ele ficou um pouquinho extenso, mas eu acho que nós poderíamos falar tantas outras coisas, mas infelizmente a gente não tem tanto tempo assim, o vídeo acaba ficando muito longo. Então, eu agradeço a você pela sua atenção, por ter visto até o fim esse vídeo. Não se esqueça então de se inscrever neste canal, de curtir o nosso vídeo, de compartilhar também com seus amigos para que nós possamos cada vez mais ter outras pessoas inscritas aqui e o Evangelho, a Palavra de Deus, o Catecismo, possa se espalhar por todo o nosso país. Fique com Deus então, nós agradecemos a nosso Senhor Jesus, que Ele derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro e que Deus te abençoe.